PROAD ele é o Programa de Orientação e Atendimento a Dependentes, que é um serviço aqui da Unifesp, ligado ao Departamento de Psiquiatria, e a gente faz atendimento ambulatorial de pacientes que tenham dependência de álcool, de drogas ou de comportamentos, jogos, sexo, compras, internet. A gente vai trabalhar nessa parte do cuidado ao dependente. A gente tem 3 frentes principais de atuação, que são o ensino, a assistência e a pesquisa. Dentro da parte de ensino, a gente recebe médicos residentes de psiquiatria aqui da Unifesp e de outras instituições. A gente recebe uma série de estagiários que nos procuram para cumprir horas aqui no PROAD, para conhecer o nosso trabalho. E a gente faz cursos de capacitação para a população geral, para profissionais de saúde. Dentro da área da pesquisa, a gente tem pesquisas em um leque muito grande de assuntos que vão desde a pesquisa básica com modelo animal de dependência, passando por pesquisa epidemiológica do uso de drogas, até pesquisas clínicas em relação às melhores formas de tratar o dependente químico. E na parte da assistência, nós somos um ambulatório ligado ao Hospital São Paulo, todo vinculado ao SUS, com atendimento todo gratuito, e a gente realiza uma média aí de 500 atendimentos por mês. Aqui no PROAD, a gente é um ambulatório ligado ao SUS, então a gente tem uma população que em geral é mais carente, tem uma renda um pouco mais baixa. A gente recebe pacientes de toda a rede. Então, pacientes encaminhados do Hospital São Paulo, pacientes encaminhados do CAPS-AD, pacientes encaminhados da UBS e pacientes que nos procuram por livre demanda. Nossa porta é aberta. A gente tem um setor de atendimento específico para adolescentes, tentando focar nas especificidades desse grupo etário. A gente tem um setor específico para mulheres, porque a gente sabe que as mulheres, por questões sociais e culturais, muitas vezes enfrentam um julgamento maior, são mais vítimas de preconceito. A gente tem um setor específico para as dependências de comportamento, jogo, sexo, compras e internet. Mais recentemente, nesse mês, a gente começou um setor de atendimento para pacientes transgêneros, então pessoas que tenham questões com a sexualidade, que tenham problemas com álcool e drogas, que a gente possa dar um atendimento para a dependência, mas com esse olhar que a questão dos transgêneros envolve. E a gente tem o nosso ambulatório geral para pacientes que não se encaixam nesses perfis e que está aberto para todo mundo. O paciente chegou no serviço e vai passar por uma entrevista inicial. Todos os pacientes passam por essa entrevista inicial, que tem o objetivo de tirar uma foto do paciente, caracterizar quem é esse paciente que está chegando, qual o perfil de consumo dele, qual o perfil de sintomas psiquiátricos, qual a rede de apoio com a qual ele conta, entender quem é aquela pessoa que está chegando. Uma vez que ele passou por essa entrevista inicial, ele começa a frequentar os grupos de acolhimento. E é a partir dos grupos que a gente vai definir o plano terapêutico daquele paciente. Se o paciente vai passar com psiquiatra, com psicólogo, com terapeuta ocupacional, com enfermeiro, assistente social. A gente tem esses vários profissionais envolvidos no tratamento e a gente vai, a partir da participação dele no grupo e do que a gente observou na entrevista inicial, definindo o que cada paciente vai frequentar no serviço. A gente sabe que o paciente dependente, ele muitas vezes tem dificuldade em aderir ao tratamento. Então, facilitar a aderência ao tratamento desse paciente é uma função importante do serviço. A gente sempre orienta os pacientes que 3 faltas consecutivas em atendimentos agendados fazem com que ele tenha que retomar o tratamento do início, com que a gente pare com o paciente para refletir qual é o papel do tratamento, como que ele está se enxergando na instituição, qual que é o objetivo dele em estar aqui. Sempre tentando entender os motivos dessa falta para ajudá-lo a estar. 30 a 35% dos pacientes que passam pela entrevista inicial vão retornar e vão dar seguimento para o tratamento. Então a gente tem uma taxa de abandono muito alta. O tratamento da família ele é fundamental para o sucesso do tratamento do dependente. Sempre que a gente tem um paciente com dependência, a gente tem uma família que precisa ser tratada junto. Muitas vezes o paciente dependente ele denuncia uma disfunção familiar.
muitas vezes a família não sabe como lidar com uma série de questões que a dependência vai trazendo. Então a gente tem um grupo específico para familiares de dependentes. A gente não é uma obrigatoriedade que os familiares venham, mas a gente incentiva fortemente que eles estejam presentes e se engajem nesse processo também. Aqui no PROAD a gente tem a ideia de que o usuário ele não pode ser criminalizado pelo uso. A gente entende a questão da dependência como um problema de saúde. Então, que a gente possa encarar esse dependente como alguém que precisa de ajuda e não como alguém que cometeu um crime.